Olá, eu sou o Wellington, eu sou da Primeira Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto e a gente vai falar hoje sobre um texto que está lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 1, e diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, o texto que a gente leu, como eu falei, está em Romanos. E Paulo começa a carta aos Romanos e logo lá no capítulo 1, no versículo 17, ele já deixa claro o tema que vai nortear boa parte dessa carta, que diz assim: o justo viverá por fé. Paulo vai gastar boa parte da carta aos Romanos falando sobre a justificação pela fé, que é uma doutrina muito importante para a nossa vida cristã e para toda a história da igreja. E Paulo começa mostrando aqui, inclusive no trecho que a gente leu, ele vai gastar do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, mostrando como todos os homens são condenados diante de Deus, sejam eles gentios, sejam eles judeus. No capítulo 1, ele vai começar falando dos judeus, por isso no versículo 28 do capítulo 1 ele diz: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ele está falando dos judeus aqui, dos gentios aqui. Mas agora, no trecho que a gente leu, ele se vira para aqueles que estavam lendo essa carta aqui, que eram os judeus. E é por isso que ele vai dizer: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Então, é provável que um judeu daquela época que lesse Paulo falando de como os gentios eram condenados perante Deus, ele ouvisse aquilo e dissesse: é isso aí, Paulo, desce o couro neles. Mas agora Paulo se vira para esses mesmos judeus e mostra como eles também eram indesculpáveis diante de Deus. Mesmo esses judeus que eram religiosos, que tinham a lei, que guardavam exteriormente a lei de Deus, eles tinham aparência de religião, mas Paulo está dizendo para eles: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Eles não tinham o direito de julgar os judeus, porque eles cometiam os mesmos pecados. Talvez um judeu olhasse para um gentio e dissesse e visse um pecado na vida daquele homem, enquanto o judeu externamente tinha aparência de piedade. Mas Jesus, o próprio Deus, vai condenar diversas vezes na vida dos fariseus, vai chamá-los inclusive de sepulcros caiados. Eles eram bonitos por fora, mas eram podres por dentro. É disso que Paulo está dizendo aqui. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo está dizendo: Deus é um Deus que não aceita 9,7, 9,8, 9,9. Deus só aceita 10. Então, por mais que aqueles judeus tivessem aparência de piedade, eles não tinham e não cumpriam perfeitamente a lei de Deus, que é aquilo que ele requer para que nós sejamos salvos. É por isso que nós precisamos da justiça de Cristo sobre a nossa vida. Ele sim cumpriu perfeitamente a lei de Deus e cumpriu no nosso lugar. Recebeu a condenação pelos pecados que nós cometemos contra Deus e cumpriu a lei no nosso lugar. E agora essa justiça é imputada a nós pelos méritos de Cristo. Paulo está dizendo aqui: todos pecaram. E você pode olhar agora para a sua própria vida e ver aqueles pecados que talvez não se manifestem exteriormente. Talvez você pode olhar para a sua vida e ver pecados que exteriormente eles não saem, as pessoas não veem. Mas peça a Deus que o Espírito Santo ilumine o seu coração, que ele use o espelho da palavra de Deus para mostrar a você os pecados que você tem cometido contra Deus e que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Cristo. Que você possa, através da palavra de Deus, reconhecer a pecaminosidade do seu coração, correr para Deus, se arrepender e agradecê-lo pela justiça perfeita de Cristo que é colocada sobre nós. Deus te abençoe.